né? Dito isso, nós vamos para a palavra de Deus agora. Eu gostaria que você, se você tem a sua Bíblia na sua casa, abra a sua Bíblia, vamos participar juntos, chama a sua família para podermos dedicar um pouco o nosso tempo aqui com a palavra de Deus. Nós temos um assunto muito importante, porque estamos vivendo o que nós chamamos uma pandemia a nível mundial. E nós temos um assunto que vamos tratar aqui, que com certeza é de grande importância, está no coração de Deus para solucionar essas questões que têm afligido o mundo de um modo geral, em especial o nosso querido Brasil. Nós vamos falar sobre as condições de Deus para que você seja abençoado. As condições de Deus para que você seja abençoado. Talvez você fale, mas Deus coloca condições para nos abençoar. Você vai enxergar na palavra que existe sim. Existem algumas condições, e eu diria condições sérias, para que nós possamos fazer exatamente a vontade de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 11 a 16, mas você também pode ler na tela, que nós temos aí este texto maravilhoso que vai esclarecer esse assunto para as nossas vidas nesta noite. A palavra de Deus diz que quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Aleluia! Que texto maravilhoso da palavra de Deus para examinarmos o que na verdade o Senhor requer das nossas vidas. Para que possamos entender melhor sobre este assunto, é necessário analisarmos o contexto deste fato, analisarmos um pouquinho algo que eu vou colocar na tela para que você possa ver. No 2 Crônicas, capítulo 6, você vai encontrar Salomão, depois de ter construído o templo do Senhor diante de Deus, na presença de todas as famílias de Israel, ele faz uma oração de consagração, não somente uma oração pessoal, mas uma oração que ele envolve todo o seu governo, o seu reinado. Se você tiver a oportunidade de ler este capítulo 6, o capítulo 7, você vai encontrar coisas fantásticas e Deus vai te revelar muito mais coisas do que nós vamos estar falando aqui nesta noite.
Mas, na verdade, ele faz um palanque enorme de 2 metros e tanto de altura, e ele coloca isso naquele pátio, de modo que ele possa ver várias famílias ali reunidas, e ele se ajoelha diante do Senhor, e ele exalta o nome do Senhor, ele relembra fatos tremendos a respeito de seu pai Davi, e as promessas que o Senhor fez a seu pai, e ele se derrama ali diante do Senhor, falando declarações tremendas, e pedindo e clamando ao Senhor, para que a intervenção do Senhor possa estar, os olhos, os ouvidos atentos ao clamor do seu povo. É isso que ele está lá diante de Deus, quando você lê o livro de Crônicas, 2 Crônicas capítulo 6. Mas agora vai estar na sua tela, 2 Crônicas capítulo 7, que diz assim, entre outras coisas, fala da alegria do rei Salomão e do povo de Israel. Por que eu digo isso? Porque foram 23 dias de festas e celebrações. Eu quero até fazer aqui a menção, a Igreja Batista do Renascença, o pastor Rubens gosta muito de festa, de comemoração, está programando um grande almoço para quando a abertura da igreja nós vamos nos encontrar, quem sabe nos abraçar, se pudermos fazer isso, né? Então, eu faço até esse comentário aqui, mas naqueles dias foram 23 dias de festas e celebrações. E o detalhe que me chamou muita atenção no capítulo 7, que você vai encontrar quando você ler em sua casa com tempo, a Bíblia diz o seguinte, que todos foram, depois daqueles 23 dias, todos foram para suas casas jubilosos, de coração alegre, pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi, Salomão e por Israel e seu povo. Afinal, eles construíram durante um bom tempo o palácio do rei, e construíram o templo do Senhor. Então foi um tempo muito importante na vida daquele povo, e eles estavam alegres, jubilosos na presença do Senhor. Dito isso, preste atenção no que eu quero te dizer agora. Depois daqueles 23 dias, naquele último dia, 23º dia, naquela noite, Deus se revela a Salomão. Deus se revela a Salomão de uma maneira especial. E diz para Salomão, para o rei, no seu particular, fora das outras pessoas, na sua intimidade, ele disse assim: eu ouvi a sua oração. Eu ouvi a sua oração, a oração que você fez, o pedido que você fez, está em ordem, tudo que você colocou diante de mim, naquela oração, junto com a congregação, junto com todo o povo, eu quero te dizer que foi muito bom, foi excelente aquilo que eu ouvi a sua oração. Sabe, eu quero parar aqui e te dizer que a sua oração Deus está ouvindo. Eu não sei qual a necessidade que você tem, mas quando nós nos dobramos ao Senhor, quando nós dizemos para o Senhor das nossas aflições, das nossas angústias, Ele se levanta, Ele se revela, e Ele diz aquilo que está no coração para o nosso coração, e nos atende. E foi isso que aconteceu naquela noite. Deus se revela de uma maneira muito especial, mas Deus fala uma coisa importante para a vida de Salomão e o seu povo.
Ele diz: olha, eu ouvi a sua oração, mas eu tenho uma condição. Eu tenho uma condição para que a bênção de Deus seja completa, seja plena, seja real, seja total. Eu tenho uma condição. E a primeira condição você vai ouvir, vai ver na sua tela. A primeira condição que Deus disse para Salomão foi: olha, o povo deve se humilhar diante de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. A humildade, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está nos assistindo, está ligado à obediência a Deus. Isso mesmo. Isso significa reconhecer que toda provisão, toda libertação, toda direção, supervisão vem de Deus, porque nós estamos diante de um Deus soberano. Nada acontece na face da terra, de um modo geral, com o povo de um modo geral, com a pessoa no seu particular, com cada família. Nada acontece sem a direção e sem a supervisão de Deus, um Deus soberano. E nós precisamos estar cientes da nossa posição diante do Senhor. Nós estamos diante de um Deus. Então nós temos que nos dobrar diante dele, reconhecer essa soberania. E o que nós temos visto nos últimos dias são coisas horríveis. Pessoas praticando todo tipo de pecado, desconsiderando da graça de Deus. E isto é ruim para o mundo, para o Brasil, para em qualquer lugar. Essa é a grande verdade. E eu quero fazer um lembrete, um pequeno lembrete. Nós sabemos, lá no Jardim do Éden, que o casal foi expulso por quê? Porque desobedeceram a Deus. Deus falou: não come desta árvore. O dia que vocês comerem desta árvore, vocês morrerão. E eles desobedeceram e foram expulsos do Jardim do Éden. Você lembra do dilúvio? Deus levantou um homem chamado Noé. Durante anos ele construiu uma arca, porque Deus assim falou: eu vou destruir essa humanidade com água, vai vir um grande dilúvio. Constrói uma arca, Noé, coloca a sua família dentro dessa arca, coloca um casal de cada animal dentro desta arca. E as pessoas zombavam de Noé. Porém, um dia, aquela arca, depois de construída, Deus fecha a sua porta por fora, e a água começa a chegar. Chuva, mais chuva, mais chuva. Só se salvou a família de Noé e aqueles animais que estavam dentro da arca. Então, sabe, nos nossos dias, as pessoas estão se esquecendo de se humilhar diante de Deus, de reconhecer que nós somos insignificantes diante de um Deus grande, que cuida de nós. Mas é um Deus justo. É um justo juiz. Muitas pessoas falam: essas coisas não vão acontecer, porque nós estamos diante de um Deus de amor. Sim, é um Deus de amor, mas nós temos um Deus que é juiz também, porque Ele é soberano. Tiago capítulo 4, verso 10 nos diz: humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Mateus 23, verso 12 diz: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então esta foi a primeira condição que Deus disse para o rei Salomão e para o povo de Israel. Segunda condição vai estar na sua tela. O povo deveria orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar,
Orar, meu querido, é falar, é conversar, é dialogar com Deus, é expondo o coração diante de Deus, de uma forma espontânea, de uma forma simples. Você não precisa se aprontar todo para poder estar diante de Deus, não. Deus é Pai, Ele te conhece, você é filho, nós somos filhos de Deus. Então, de uma maneira autêntica, simples, lembrando que o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Em resumo, fale com fé, ore com fé, aquilo que está entristecendo o seu coração, diga para Deus, e Deus vai te atender, Deus vai te responder. A oração precisa estar em ordem todos os dias da nossa vida. Se humilhar é importante, mas orar é falar com Deus. Eu sempre digo, quando você abre a Bíblia, Deus fala com você. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você faz essas duas coisas, você tem um diálogo. Você está se comunicando, você está falando, e Deus está te respondendo pelas Escrituras. Olha que formidável isso. Deus tem diretrizes para nós. O Espírito Santo está presente para nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. Jeremias, capítulo 29, verso 12, 13. Olha o que Deus diz. Ele diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vamos procurar Deus de todo o coração. Vamos dizer para Deus: cessa essa praga, Senhor. Vamos clamar ao Senhor, vamos nos humilhar. E aqui vai um detalhe muito importante. O próprio presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, juntamente com alguns pastores, eles marcaram um dia de oração e de jejum nacional. Eu não sei se você sabe disso, mas amanhã, dia 29, você pode tirar um tempo de jejum, junto a milhares e milhares de pessoas na face desta terra, chamado Brasil, para que nós possamos mudar o rumo dessa nação. E nós vamos conquistar isso através da oração. É se humilhar, e através da oração Deus fará proezas. Aqui vai o meu recado em relação a isso. Deus está no controle de toda a situação. Nada fugiu ao seu controle. Deus é soberano sobre as nossas vidas e sobre o nosso país. Efésios capítulo 6, verso 18 diz: orem no Espírito. Não ore de qualquer jeito. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração, com toda a súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vamos colocar todos os santos diante do Senhor, para que a bênção seja completa diante do Senhor. Vamos colocar a nossa família diante do Senhor, para que o Senhor trabalhe cada vez mais. Mas tem uma terceira condição. Deus falou a Salomão e está falando para nós nessa noite. Deus disse: vocês devem buscar a face de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Isso mesmo. A terceira coisa que Deus mostra para Salomão, que é uma necessidade de buscar a face de Deus. E eu quero te dizer que buscar a face de Deus é mais do que orar. Buscar a face de Deus. A palavra para face no Antigo Testamento
significa, ela é traduzida como presença. Quando você vê escrito no Antigo Testamento a palavra face, você pode substituí-la por presença. Ou seja, quando buscamos a face de Deus, estamos buscando a sua presença. Nós queremos Deus presente em todas as áreas da nossa vida. O povo precisa da presença de Deus. O rosto de uma pessoa revela muito sobre o seu caráter e a sua personalidade. Nós vemos as emoções internas de uma pessoa, por exemplo, quando ela se expressa pelo seu rosto. E Deus, quando buscamos a Deus, estamos falando do caráter imutável, santo de Deus, onde temos a certeza, onde temos a garantia que tudo que Ele prometeu, que Ele tem prometido, acontecerá. Precisamos buscar a face do Senhor, precisamos clamar pelo Senhor. Hebreus 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, quem dele se achega, precisa crer, em primeiro lugar, que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. O Salmo 105, verso 3, 4 diz: glorie-se no seu santo nome, alegre-se no coração dos que buscam ao Senhor, recorram ao Senhor, presta atenção, recorram ao Senhor e ao seu poder. Isso é buscar a face do Senhor. Busque sempre a presença do Senhor. Eu tenho que orar o dia todo? Não. Você precisa estar em comunhão. Você precisa ter um relacionamento diário com o Senhor. Deixar que o Espírito Santo te ajude em todas as áreas, lhe dê direção em todas as áreas. Isso é buscar ao Senhor. E nesse tempo que nós estamos passando, nós precisamos de um mover de Deus para que as coisas mudem para melhor. Precisamos clamar, precisamos estar na presença do Senhor. Mas Deus diz ainda uma outra condição para aquele povo, para Salomão e para nós nesta noite. Ele diz: olha, precisa de mudança de comportamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Olha, mudança de comportamento. O que é isso? É identificar, é reconhecer práticas de pecado contra Deus, contra si próprio e contra o próximo. Coisas que estão entristecendo, magoando o coração de Deus, e se arrepender verdadeiramente. Nós precisamos ser homens e mulheres santos na presença do Senhor. O Senhor disse certa ocasião: sede santos como eu sou santo. O apóstolo Paulo disse certa ocasião também: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que ter uma vida de santidade, comportamento de cristão, em qualquer lugar que nós estejamos, principalmente na casa do Senhor. Deus precisa trabalhar essas questões na nossa vida. Temos que identificar isso, reconhecer, para que a bênção seja completa. Precisa ter uma mudança de comportamento. Veja o que está escrito em 1 João, capítulo 1, a partir do verso 6. Olha o que diz a palavra de Deus: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha o que diz a palavra.
Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E diz mais: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Jesus é fiel, justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Nós precisamos de um arrependimento de alma, de corpo, de espírito, sensibilidade para as coisas de Deus. As coisas de Deus não são brincadeiras, temos que levar Deus a sério. Provérbio, olha o que diz Provérbio, capítulo 28, verso 13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Não esconda o seu pecado, confesse o seu pecado, se apresente diante do Senhor, diz para Ele: olha, eu tenho feito isso, não está correto, mas tenha misericórdia da minha vida, a graça do Senhor eu preciso na minha vida, na minha família, e o Senhor te atenderá. Eu quero concluir dizendo: quando essas condições são levadas a sério, Deus diz: dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Na verdade, Deus está dizendo: eu vou ouvir, eu vou perdoar e eu vou curar. Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai perdoar os seus pecados e Deus vai curar você de qualquer enfermidade que você tiver. Você crê nisso? A palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Eu quero te dizer que você é muito importante para Deus. Você é uma pessoa especial. E quem sabe está passando por momentos difíceis. Mas nós vimos que esta palavra que foi dada ao rei Salomão é uma palavra que serve para você e serve para mim. Nós precisamos nos humilhar, precisamos orar, buscar a face do Senhor cada vez mais. E precisamos reconhecer que precisamos mudar alguns tipos de coisas que estão desagradando a Deus. E essas coisas somente pelo Espírito de Deus. Aqui não podemos fazer juízo de ninguém. Nós não temos a liberdade de fazer juízo de qualquer pessoa, porque cada pessoa há de se tratar com o Senhor. Há de chegar um dia em que o juízo de Deus chegará com força, como foi nos dias de Noé. E nós temos visto isto acontecendo a nível mundial. Quantas pessoas estão sendo ceifadas? Não podemos julgar cada uma delas, não podemos, não temos esse direito, mas nós temos que reconhecer que aqueles que são do Senhor, porque são filhos de Deus. E eu quero orar por você, eu quero te dizer que você precisa dessa graça, precisa desta oração, que você pense no que nós vamos estar orando por você nesta hora. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela nos adverte, ela nos traz de uma certa forma alento, mas ela nos corrige, ela nos coloca nos nossos devidos lugares. Nós não podemos brincar
de igreja, nós não podemos brincar de fazer as coisas de qualquer jeito, não. Nós temos que fazer as coisas segundo a vontade do Senhor. Eu não conheço os meus irmãos que estão do outro lado desta tela, mas o Senhor conhece as suas vidas, conhece as suas limitações, conhece os seus problemas, conhece os seus anseios, conhece as dificuldades que estão passando, as doenças que estão enfrentando, e nós pedimos a intervenção, porque o Senhor disse que ia nos ouvir, e o Senhor com certeza está nos ouvindo nesta noite. O Senhor há de nos ouvir, há de curar esta terra. Nós oramos pela esta nação, nós oramos pelo nosso presidente, nós oramos para que cesse essa praga, esse Covid, seja o nome que tiver, que isso se acabe o mais rápido possível. Oh Jesus, quando o teu povo estiver orando amanhã, lembrando que milhares e milhares de pessoas estarão orando e clamando ao Senhor, com um objetivo só, com uma mente só. Deus, o Senhor pode mover os céus, o Senhor disse isso na sua palavra: eu ouvirei dos céus e vou derramar o meu poder sobre esta terra. Deus, nós oramos para que isso cesse, em nome de Jesus. Também nós oramos para que cada pessoa que faz parte desta comunidade tenha o coração agradecido ao Senhor, de saber que o Senhor está no controle da sua vida, da sua família. Nós pedimos a bênção sobre a direção desta igreja, sobre os pastores desta igreja, sobre cada ministério desta igreja, que logo, logo nós possamos estar juntos, comemorando, festejando, nos alegrando pela presença gloriosa do Teu Espírito Santo. Nós não queremos esses bancos vazios, nós queremos totalmente cheios, e cheios para louvar, para te adorar e para te bendizer. Essa é a nossa oração, esse é o sentimento que está dentro do nosso coração, de saber que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. O Senhor é soberano sobre a igreja do Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, a quem damos a honra e a glória para todos sempre. Amém.